Nunca imaginei que o prazer que ele me dava viraria meu maior pesadelo. Meu nome é Júlia, tenho 35 anos, moro em Campinas, trabalho como designer gráfica e sempre fui independente, forte por fora. Mas por dentro, carrego um buraco, um tipo de fome que não se mata com comida, com compras, com likes. É uma fome de ser escolhida, de ser olhada com calma, de ser tocada sem pressa, com verdade. E foi nessa sede de conexão que conheci o Daniel, num aplicativo. Daqueles tipo em que as conversas começam com "Oi, tudo bem?" e terminam com convite, direto. "Bora se ver hoje?" Ele não era o mais bonito, mas tinha uma voz grave e um olhar tão seguro, tão calmo, que parecia me despir por dentro. Me envolveu em 2 dias. E no terceiro, já estava no meu apartamento. Não teve flores, nem jantar. Ele trouxe um vinho tinto, uma barra de chocolate e um sorriso de canto. Conversamos por menos de meia hora. E quando ele colocou a mão no meu pescoço, bem leve, eu já sabia que ia me entregar. Fomos pro quarto. E ali, ele me fez esquecer que existia mundo fora daquele lençol. Era como se meu corpo fosse feito para ele, como se ele soubesse exatamente onde tocar, como falar, quando parar e quando avançar. Eu gemia como se estivesse voltando à vida. Ele me dizia: "Você não tem frescura, você é de verdade. Mulher assim não se encontra por aí." E eu sorri, porque fazia tempo que ninguém me olhava daquele jeito, como se eu fosse mais do que sexo, como se eu fosse desejo, alma, lar. Começamos a nos ver sempre, quase toda semana, mas sempre no meu apartamento, sempre à noite. Eu perguntava se ele queria sair, fazer algo fora da cama. Ele dizia: "Sou mais na minha, gosto de ficar só entre a gente, o mundo lá fora estraga tudo." E eu achava aquilo romântico, intenso, íntimo. Às vezes ele chegava já me queixando, outras vezes só me olhava e eu já entendia tudo. Era como se meu corpo fosse o único idioma que ele falava fluentemente. As madrugadas com ele eram cheias de vinho, suor, entrega. Ele me trazia brinquedos, vendava meus olhos, falava no meu ouvido. E eu dizia sim, sempre sim, porque cada vez que ele me pedia algo, parecia que estava me escolhendo. E eu queria ser escolhida. Até que uma noite, depois de mais uma dessas madrugadas, ele olhou para mim com aquele sorriso de quem está tramando algo, acariciou o meu rosto e perguntou bem baixo: "Você confiaria em mim de olhos fechados?" Eu sorri e respondi: "Claro que sim." E ele respondeu, ainda olhando dentro de mim: "Então, grava comigo." Na hora, eu congelei. Não porque achei estranho, mas porque nunca ninguém tinha me pedido aquilo com tanta calma, sem pressão, sem chantagem. Só com aquele olhar firme que me fazia sentir segura, mesmo sem entender por quê. Eu hesitei e ele percebeu. Se aproximou, me abraçou por trás e falou baixinho: "É só pra gente, meu amor. Eu nunca vou mostrar pra ninguém. Eu quero lembrar da gente quando não estiver aqui." Aquela frase me pegou, porque eu já tinha me apegado, muito mais do que eu admitia. Ele não dizia que me amava, mas fazia amor comigo como se fosse. Então, eu disse que sim. Na noite seguinte, ele chegou com um celular posicionado num tripé improvisado desses de mesa. Acendeu uma luz suave, colocou uma música baixa
e me olhou como se eu fosse a cena mais bonita que ele já viu. Se não quiser mais, é só falar. A gente para. Mas eu não falei, porque naquele momento, ser desejada daquele jeito me fazia sentir viva, inteira, amada, mesmo que não dissesse essa palavra. A gravação começou e eu me entreguei como nunca. Não foi pornografia, foi íntimo, bonito, real. A câmera pegava nossos corpos se procurando, meu rosto entregue, os suspiros, os toques. Tudo parecia natural, só nosso. Depois, deitada no peito dele, eu perguntei: "Você vai apagar, né?" E ele respondeu com um beijo no topo da minha cabeça: "Claro, meu amor, isso é só pra gente, só pra eu lembrar do quanto você é incrível." Eu acreditei. Não tinha motivo pra duvidar. Ele era tão carinhoso depois, tão cuidadoso. Me cobria, me trazia água, me acariciava até eu dormir. E nos dias seguintes, ele ficou mais presente. Mandava mensagens de manhã, me chamava de minha deusa, fazia piadas internas, dizia que sentia minha falta. E toda vez que a gente se encontrava, ele pedia mais intensidade, mais entrega, mais vídeos. E eu fazia, porque para mim era amor. Mesmo que ele nunca tivesse dito, mesmo que ele nunca quisesse sair comigo de dia, nunca tivesse me apresentado para um amigo, nunca tivesse deixado eu postar uma foto nossa. Sempre tinha uma desculpa. Sou discreto, não gosto de exposição, gente invejosa estraga. E eu fingia que acreditava, porque era mais fácil do que encarar a verdade que já começava a sussurrar lá dentro. Mas eu silenciei. Preferi acreditar no toque dele do que nas perguntas que a minha mente gritava. Porque no fundo, eu só queria continuar me sentindo especial. A paixão ainda era forte, mas a paz tinha ido embora. Eu comecei a me sentir cansada, não fisicamente, mas como se minha alma tivesse se arrastando atrás de alguém que só me via nua. Ele continuava vindo à noite, sempre com sede, sempre com fogo. E eu continuava dizendo sim. Mesmo quando queria apenas um abraço. Mesmo quando meu corpo doía, mas meu coração implorava para ele ficar depois. Só que ele nunca ficava. Terminava, beijava minha testa, vestia a camisa e dizia: "Amanhã falo contigo, tá?" E eu ficava ali, deitada, sentindo o cheiro dele no travesseiro, com o corpo quente e o peito gelado. Comecei a perguntar mais. "Você tá falando com mais alguém? Por que não posso te marcar em nada? Por que nunca quer sair comigo de dia?" Ele sempre respondia com doçura misturada com irritação contida: "Você tá começando a surtar. Já tá querendo estragar o que é bom. É só sexo, Júlia, mas é o melhor sexo que eu já tive." Aquilo doeu, porque eu achava que era mais, que ele também sentia, que não dizia, mas demonstrava. E talvez fosse verdade, ou talvez eu tivesse me acostumado com migalhas e chamado isso de banquete.
Uma noite, depois que ele saiu, algo em mim estalou. Fui até o banheiro, me olhei no espelho e não me reconheci. Eu não sorria mais, minha pele estava pálida, meus olhos cansados, minha alma gasta. Sentei no chão do banheiro e chorei, em silêncio, com raiva de mim. Porque no fundo eu sabia. Sabia que ele só me queria ali, deitada, molhada, aberta. Mas nunca como mulher, nunca como companheira, nunca como presença, só como descarga. E mesmo assim, na semana seguinte, quando ele mandou "Hoje tem?", eu respondi: "Vem". Era uma sexta-feira à noite. Eu estava no sofá assistindo um filme sozinha. Ele não respondeu minhas mensagens o dia todo, mas isso já era comum. Por volta das 23 horas, meu celular vibrou. Mensagem no Instagram. De um perfil que eu não conhecia. "Você é a do vídeo, né?" Eu gelei. O coração disparou. Demorei para responder. Mas algo me dizia que não era engano. Como assim? Do vídeo que o Daniel mandou no grupo. Eu travei. Entrei no perfil. Vi que era um conhecido distante. Alguém que eu só tinha visto uma vez numa festa. Amigo de amigo, nada íntimo. Me desculpa perguntar assim, mas achei que você sabia. Na mesma hora pedi para ele me mandar o print. Demorou. 2 minutos, talvez 3, mas para mim pareceram horas. E quando chegou, meu mundo parou. Era um grupo de WhatsApp, só os monstros, o nome. Vários homens, várias conversas, e entre elas, meu corpo, meu rosto, meus gemidos, meus olhos vendados. Legenda: essa aqui é braba, 100% sem frescura. Curtidas, risos, comentários nojentos. Manda mais. Essa é doida, hein? Já comeu onde? Senti o estômago revirar. Saí correndo pro banheiro. Vomitei. Tremia inteira. Minha pele ardia. Meu corpo parecia sujo, violado, exposto. Aquilo que era só nosso. Aquilo que ele dizia guardar com carinho. Estava rodando de grupo em grupo. Chorei no chão do banheiro. Descalça. Abraçada a mim mesma. Com um grito entalado na garganta. Não consegui dormir. No dia seguinte, liguei para ele. Ele atendeu com voz normal. "E aí, amor, tava sumida?" Eu fui direta. "Você compartilhou nossos vídeos?" Silêncio. "Do que você tá falando?" "Tô falando do grupo, Daniel. Do grupo onde meu corpo virou piada."
Ele suspirou e disse: Tá exagerando. Isso era só zoeira entre os caras. Zoeira? Você mandou vídeos meus, íntimos, sem minha permissão. Você deixou gravar, deixou usar, agora quer bancar de moralista? Naquele momento, eu entendi. Não era só traição. Era abuso. Era violência disfarçada de carinho. Era o tipo de dor que não sangra por fora, mas dilacera por dentro. Desliguei sem dizer mais nada. Me encolhi na cama e chorei até o sono me apagar. Mas o pior ainda viria depois. Nos dias que seguiram, eu me tornei um fantasma. Trabalhava no automático, evitava ligações, não respondia mensagens. Não tinha forças para olhar nos olhos de ninguém. Sentia que todo mundo sabia. Sentia que meu corpo estava estampado na cara das pessoas, que meus gemos ecoavam até onde não deviam. E o pior era a vergonha. Não só por ter sido exposta, mas por ter confiado, por ter me doado tanto para alguém que me tratava como entretenimento. Fiquei 2 dias sem sair de casa. Tirei todos os espelhos. Tranquei o celular numa gaveta. Mas uma hora, a raiva veio. Uma raiva quente, feroz, sufocada por dias de silêncio. Fui até a casa dele. Ele atendeu a porta sorrindo, como se nada tivesse acontecido. Você sumiu, amor. Empurrei a porta. Entrei. Ele tentou me abraçar. Afastei. Você sabe o que fez. Você me filmou, me expôs, me humilhou. Ele riu. Um riso cínico, cansado, como se eu fosse só mais uma mulher drama. Você tá querendo confusão, eu já paguei tudo, já era. Já era pra você, porque pra mim foi a última vez. Peguei a camisa dele do encosto do sofá, joguei no chão. Você não tocou só no meu corpo, Daniel. Você mexeu com a minha alma. Ele tentou se justificar, dizer que foi sem querer, que os amigos salvaram e ele não teve culpa. Mas eu não escutei. Pela primeira vez, eu não escutei. Saí, com o coração latejando, as pernas bambas, mas com algo que há muito tempo eu não sentia: decisão. Cheguei em casa, abri todas as janelas, respirei fundo e chorei. Não de fraqueza, mas de alívio, porque finalmente eu tinha dito não. Não para ele, não para a dor, não para mim mesma naquele lugar de objeto. E mesmo sem saber como começar, eu sabia que ali tinha acabado. Mas o mais difícil ainda estava por vir: me reencontrar. Se essa história mexeu com você, se você já se entregou demais para alguém que não te via por inteiro, se já se sentiu usada, invisível ou enganada, se inscreva no canal. Aqui você vai ouvir relatos como o seu. Histórias de dor, sim, mas de força, de recomeço e de libertação. Porque você não tá sozinha e sua dor merece ser ouvida. Os dias depois do fim foram um luto silencioso. Não era só o fim de um relacionamento. Era o fim de uma ilusão. De uma versão de mim que eu deixei morrer por amor.
Nos primeiros dias, tudo doía. O corpo, a mente, a memória. Ficava sentada no sofá por horas, olhando para o nada, com o celular no colo e a alma no chão. Revivia as cenas que antes me excitavam e agora me envergonhavam. Não por mim, mas por ter confiado em alguém que usou minha entrega como munição, para rir, para se exibir, para me reduzir. Foi na dor mais funda que eu decidi pedir ajuda. Entrei em contato com uma psicóloga que uma amiga indicou. Chorei já na primeira ligação, só de ouvir uma voz que me chamava de pessoa e não de delícia. Na primeira sessão eu mal conseguia falar. Só dizia: eu me sinto suja. Eu deixei. A culpa é minha. Ela me ouviu em silêncio e depois respondeu com uma frase que eu nunca mais esqueci. A culpa nunca é de quem confia. A culpa é de quem trai a confiança. Aquelas palavras não curaram na hora, mas abriram uma fresta. E eu entrei por ela, devagar, com medo. Mas fui. Comecei a caminhar todos os dias, bem cedo. Colocava os fones e andava, sem rumo, só para lembrar que minhas pernas ainda me levavam para frente. Passei a cuidar do meu corpo, mas não para ser desejada, para ser minha. Comprei uma lingerie nova, não para mostrar para ninguém, mas para me sentir viva debaixo da roupa. Limpei meu celular, apaguei fotos, vídeos, conversas e chorei em cada toque. Mas a cada limpeza vinha um alívio. Passei a dizer não, a sair quando eu queria, a dormir cedo, a comer sozinha, sem me sentir abandonada. Um dia me olhei no espelho e vi algo diferente. Não era beleza, era presença. Eu estava de volta. E naquele dia, prometi uma coisa para mim. Nunca mais vou me deixar para depois. Se um dia eu amar de novo, vai ser com calma, com olhos abertos, com a alma em paz. E se não amar, tudo bem. Porque hoje eu sei, ser minha já é suficiente.